como facilitar o seu diagnóstico em sensores, mesmo se você não tem scanner. Você só consegue fazer o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica, principalmente em sensores, se você tem o scanner na sua oficina. E muito pelo contrário, o scanner muitas vezes acaba te atrapalhando na hora de você chegar a uma conclusão do que você está tentando diagnosticar naqueles determinados sensores, atuadores, central eletrônica, seja ele qual for o componente eletrônico que você está testando, tentando testar aí no seu dia a dia. O scanner, só para fazer aqui uma explicação bem detalhada sobre o scanner, o que o scanner faz quando você conecta ele lá na injeção eletrônica para fazer os diagnósticos. O scanner, ele nada mais é do que os olhos da central, ou seja, ele vai mostrar em tempo real tudo o que a central está fazendo naquele momento, na hora de funcionamento da injeção eletrônica. Aqui já cabe uma crítica minha de porque o scanner não é tão eficiente assim. Quando a motocicleta não está funcionando, ou seja, ela não chega a ligar, fica difícil você identificar aí o problema se ele não acusar diretamente lá no scanner. E muitas vezes ele não acusa, tá? Então, o scanner nada mais é do que os olhos da central, ou seja, você consegue enxergar através de parâmetros tudo o que a central está fazendo naquele determinado momento. Já aonde eu trabalho hoje, atualmente, nós temos lá o scanner mais poderoso que existe para se trabalhar com a linha Honda de motocicletas. E digo para vocês, 99% dos casos e dos diagnósticos que é feito lá, é feito sem o scanner, porque realmente ele não te traz aí essa clareza na hora de executar o diagnóstico. Ele é utilizado em últimos casos para tentar aí chegar numa solução mais rápido, mas realmente a gente notou que a melhor eficiência na hora do diagnóstico é fazendo a utilização do multímetro. Qual a real função do sensor TP ou do sensor TPS, né, como os muito conhecem? Então, pessoal, falei para vocês que nós temos 3 principais técnicas que a gente precisa desenvolver aí no decorrer do trabalho para que a gente consiga fazer o diagnóstico mais rápido em sensores, tá? A primeira técnica, com certeza, é você dominar aí a técnica VRA. O que é a técnica VRA? Lá dentro do método Injeção Expert, é uma técnica que nós desenvolvemos, é onde eu ensino aos meus alunos tudo sobre o sistema elétrico de uma forma descomplicada. Como que funciona? A gente pega a elétrica da moto, a gente divide ela em subsistemas, ou seja, temos 4 principais sistemas lá dentro do sistema elétrico. A gente divide os 4 sistemas e entende cada sistema como ele funciona. Como que é o sistema de ignição, como que funciona o sistema de carga, como que funciona o sistema de iluminação e assim por diante. Depois que vocês entendem essa técnica, fica muito fácil você fazer o diagnóstico utilizando as ferramentas de medições. Por exemplo, o tão famoso multímetro conhecido nosso de guerra, né? Ou até mesmo o próprio scanner, o osciloscópio, né? Qual ferramenta você utiliza vai te facilitar se você conhecer aí os padrões elétricos, ou seja, as grandezas elétricas. É realmente a principal função do sensor TPS no sistema da injeção eletrônica é monitorar a posição exata da borboleta, né? Da válvula de aceleração. Agora, a grande pergunta aqui, para quê? Né? A gente tem que sempre se perguntar aí para quê? Para que ele faz essa leitura? Quem aqui sabe o porquê que
o sensor TPS, por que que ele faz essa leitura, tá? Para que razões a central pega as informações desse sensor e o que que a central faz com isso, tá? Agora, o que eu perguntei para vocês também era quantos testes dá para fazer no sensor TPS, tá? Na hora de fazer os testes em sensores, a gente precisa realmente entender e compreender exatamente isso, tá? Como que é o sensor, com o que que ele faz e por que que ele faz, tá? Agora, um detalhe antes disso é a gente realmente compreender aí as grandezas elétricas, dominar a técnica VRA. A técnica VRA você precisa entender e conhecer para conseguir operar as ferramentas de precisão, as ferramentas de medições. Principalmente o multímetro, que é o nosso maior aliado dentro da nossa oficina, tá? A segunda técnica que você precisa, tá, dominar aqui é a técnica ECS. E é aqui que entra as perguntas que eu fiz para vocês lá no comecinho da live. O que é o sensor TPS e o para que ele faz aquela leitura. Então a gente precisa compreender de verdade a técnica ECS, que é lá na técnica ECS eu ensino o quê? Eu ensino tudo sobre os componentes de entrada, que são os sensores, os componentes de controle, que são na injeção eletrônica é a central eletrônica, e os componentes de saída, que é os atuadores, tá? Então, como que tudo funciona? A central pega essa informação lá do sensor TPS, onde vai informar a central instantâneo, exatamente no momento que a moto está em funcionamento, vai informar a central a posição exata da válvula de aceleração da borboleta. Com essa informação, a central ela vai fazer os ajustes, tá? Ajustes para que a moto funcione perfeitamente. Questão de mistura ar-combustível. É um dos sensores que vão fazer esse controle, né? Controle da entrada de ar. Agora, a grande sacada aqui é a seguinte. A partir do momento que você domina a técnica VRA, você entende tudo sobre o sistema elétrico, tá? E digo para vocês, não precisa de muito não para você se tornar aí um especialista na elétrica da moto, porque a elétrica de todas as motos é muito parecido. A elétrica na moto é muito parecido em todas as motos, tá? Sistema de ignição, diferentes marcas funcionam da mesma forma. Sistema de iluminação, algumas têm uma diferencinha ou outra, mas no geral funciona tudo da mesma forma. O método ECS, a partir do momento que você domina como funciona os componentes de entrada, controle e saída, também é muito parecido em todas as motos com injeção eletrônica. Não existe uma injeção eletrônica diferente totalmente de outra. Todas são parecidas. Não sei se vocês já notaram, motos da Yamaha, motos da Honda, motos da marca, seja qual marca for, que opera com injeção eletrônica, elas funcionam tudo da mesma forma. Todas têm sensores, os sensores têm as mesmas funções, talvez muda um parâmetro aqui, uma coisinha aqui, outra ali, mas no geral, o técnico que faz o diagnóstico entende como funciona todo aquele sistema, ele consegue sim diagnosticar aí cada sistema que ele está reparando, né? Mas aqui o que eu queria dizer para vocês, lá no método ECS, quando você domina a injeção eletrônica, você realmente compreende o que cada componente faz e aí fica muito claro você fazer o diagnóstico nos sensores, porque você consegue interpretar a falha e conseguir aí fazer um pré-diagnóstico muito antes de começar a mexer na moto. Por exemplo, se você pega uma moto com injeção eletrônica que está com um problema de falha, primeira coisa que o pessoal se preocupa, como que eu faço para testar tal sensor? Meu Deus, aquilo começa
embaraçar a cabeça do cidadão, ele começa a pesquisar como testar sensor MAP, como testar sensor não sei o que lá. Gente, tenta se preocupar primeiro em entender o que está acontecendo na moto. O primeiro passo é você saber interpretar a falha, tá? Aí você interpretando a falha, você conhecendo a elétrica e a injeção eletrônica, fica fácil você chegar no problema. Porque quando você entende, imagina que assim, ó, quando você está acelerando a moto, tá? Lá no sensor TPS, como eu citei como exemplo. Acelerando a moto, em meia aceleração, ela dá uma falhada, dá aquela cortada. Quando você acelera mais um pouco, ela normaliza, ou seja, em um determinado momento, está acontecendo uma falha. Sensor TPS, será que pode estar com problema ou não? Digam para mim, tá? Agora uma pergunta que eu faço para vocês. Quantos testes nós temos no sensor TPS para fazer? Quais são os testes e quantos são, tá? Nós temos quatro inspeções para fazer no sensor TPS, tá? O primeiro teste é a inspeção de linha de alimentação. O que é a inspeção de linha de alimentação? Para você identificar se está chegando alimentação na unidade de sensores. Para quem não sabe, o sensor TPS ele fica localizado dentro da unidade de sensores, que é mais conhecido como sensor híbrido da injeção eletrônica, ele está lá dentro. Então, o primeiro passo realmente é você ver se está chegando alimentação ali dentro. Chegando a alimentação, você vai fazer o segundo teste, que é o teste de voltagem de saída do sensor. O que significa isso? Para ver se o sensor ele está enviando sinal lá para a central, tá? Então, lá na central você tem que saber se está chegando esse sinal na central. Agora não basta você saber se está chegando o sinal, você tem que monitorar esse sinal. Como que faz para monitorar esse sinal lá no sensor TPS? Conecta o pino, as duas pontas de prova do multímetro, você mede a posição totalmente fechada do acelerador e mede a posição totalmente aberta. Esse é o primeiro diagnóstico. Depois você vai monitorar a aceleração, para ver se ele sobe com constância e se ele desce na mesma constância o sinal elétrico que ele está enviando para a central. Eu já peguei muitas e muitas motocicletas que quando ela está com uma falha em determinada aceleração, geralmente há uma interrupção na trilha desse sensor. E através desse segundo teste, chegamos no problema, tá? Coisa que o scanner também faz, mas o multímetro faz muito mais rápido, tá? Terceiro teste que dá para fazer aí no sensor TP é a inspeção de curto-circuito na saída, tá? E outra inspeção, que é a inspeção aí do circuito aberto no sistema de injeção eletrônica ali no sensor TP. Então esses são os 4 testes que dá para ser feito no sensor TPS. Muita gente só sabe fazer o segundo teste, que é o teste de aceleração. Acelera, monitora, né? Posição fechada, posição aberta, se ele sobe, se ele desce. É o único teste que os mecânicos, que a maioria dos mecânicos, né? Não vou generalizar, mas é o único teste que a maioria dos mecânicos sabe fazer. E ele é o segundo da lista, então a gente precisa confiar no processo e seguir com o mapa de testes, né? Tem algumas motocicletas que não possuem realmente unidade de sensores, tá? Nem todas as motocicletas são iguais, mas digo uma coisa para vocês, tá? O funcionamento da injeção eletrônica, basicamente de todas as motos, é o mesmo. Uma tem um sensorzinho diferente, outra tem um atuador um pouco diferente. É aqui que eu falo para vocês dominar a técnica VRA e a técnica ECS. O que é a técnica VRA mesmo? Conhecer o sistema elétrico, saber o que é um potenciômetro. O que é a técnica ECS? Conhecer a injeção eletrônica,
conhecer que o sensor TPS nada mais é do que um potenciômetro, um resistor variável que manda essa voltagem, faz esse tipo de trabalho. Quando você sabe como que a peça trabalha e como que o sistema elétrico funciona e para que aquela peça manda aquelas informações para a central, você interpreta automaticamente a falha da motocicleta e você sabe quais componentes estão relacionados com aquele problema. Então aí você vai reto no problema, vai reto no diagnóstico. Agora me diga uma coisa, de que adianta a pessoa conectar um scanner lá na saída BD2 da injeção eletrônica, né, que é lá no rabichinho lá que nós chamamos de DLC. De que adianta você conectar um scanner ali e ficar olhando para aquela tela assim, ó? Não vai adiantar nada. É a mesma coisa que eu querer analisar a bolsa de valores e começar a analisar os gráficos que está aparecendo ali. Não vai resolver nada. Então eu preciso primeiro entender essas duas técnicas, a técnica VRA, tá? E a técnica ECS, para conseguir aí fazer o diagnóstico. Então o que eu falei para vocês anteriormente? Que as pessoas tentam pular etapas, tentam chegar aí. A primeira preocupação, quando a moto chega com uma falha, que vocês vão pesquisar na internet lá, como testar o sensor TPS. O cara nem se preocupa em entender aí o que faz o TPS na injeção eletrônica, não se preocupa em entender escalas do multímetro, não se preocupa com essas coisas aí que para ele são básicas, mas que na verdade são essenciais. Foca no feijão com arroz, foca no básico. É no básico que a maioria está errando. E eu digo isso para vocês como uma autoridade, porque eu tenho muitos alunos do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, tá? A maioria dos erros vem do básico. A maioria comete os mesmos erros, é um padrão. Quando a pessoa não chega no diagnóstico, eu já identifico de que ela pulou alguma etapa dos dois primeiros métodos, que é o VRA e que é o ECS. Então, se eu tenho uma dica para falar para vocês hoje, se eu tenho um conselho, né? Aqui a gente não dá dica, né? Aqui a gente passa conteúdo de valor. Se eu tenho um conselho para dar para vocês, é realmente focar em entender como funciona a elétrica e entender como funciona a injeção eletrônica no geral, tá? No geral que eu digo, o funcionamento geral. Se for preciso, veja mais de uma vez sobre aquilo. Vou estudar o sensor TPS hoje. Estudo o sensor TPS. Mas eu não entendi como que ele trabalha exatamente. Cara, estuda de novo. Ainda não entendi, cara, estuda de novo. Enquanto vocês não compreender como funciona VRA e ECS, não tem como seguir no diagnóstico. E existem técnicas muito simples para isso. Porque na internet, quando você vai pesquisar esse determinado assunto, como funciona o sistema elétrico, meu Deus, já tentaram pesquisar na internet para ver como é que funciona? Um dia eu estava desenvolvendo uma apostila de elétrica para o meu treinamento. E eu fiz essa pesquisa, como funciona o sistema elétrico das motocicletas. Cara do céu. Começou a puxar lá do tempo do EPA, da onde surgiu a elétrica, porque nós temos o sódio, porque não sei o que, uma fórmula, não sei o que. Cara, no dia a dia, trabalhando com moto, não vou usar isso aí para nada. Realmente para nada mesmo. Você precisa realmente conhecer as grandezas elétricas para entender a diferença de amperagem para voltagem, para resistência elétrica, o que é tensão, o que é potência, né? O que é uma resistência, como que funciona a resistência elétrica, quais são os condutores elétricos, o que é um resistor, um potenciômetro, né? Como funciona um fusível, um diodo, né? Qual a função principal de um diodo, para que ele tem ali na injeção eletrônica. É isso que a gente precisa aprender do sistema elétrico. Então,
eu, dentro do método VRA, onde eu ensino os meus alunos a técnica da elétrica, eu só tá lá o que eles precisam saber. Só o que vai fazer diferença no seu dia a dia de verdade, tá? A terceira principal técnica é o mapa de testes. Cara, é aqui que as pessoas começam. Começa pela terceira etapa. Você já tentou fazer alguma coisa? Já tentou fazer um bolo, uma receita de bolo, começando pelo terceiro ingrediente e pular os dois primeiros? Cara, não funciona. Não funciona mesmo. Aqui é a mesma coisa, é uma receita de bolo. A terceira técnica é o mapa de GPS de testes, é os testes elétricos que você vai fazer, como testar um sensor, por exemplo. Aí aqui entra as 4 inspeções que eu falei para vocês lá do sensor TPS. Inspeção 1 de linha de alimentação, inspeção 2 de voltagem de saída do sensor, inspeção 3, que é a inspeção de curto-circuito, tá? Inspeção 4, que é a inspeção de circuito aberto, e aí você chega realmente no problema. Então, digo para vocês, segue essas 3 técnicas que não tem erro, tá?